Boa tarde, gente. Professor Ítalo na área. E hoje nós vamos conversar aí sobre TA e TDAH. Vamos aí explanar um pouquinho esse assunto e saber o que é. Vou chamar o nosso convidado, Michael. Vou convidar ele aqui para o nossa live. Oi, Ítalo, tá escutando bem agora? Oi, boa tarde, Michael. Tudo bom? Tudo ótimo. Boa tarde, meu Tá amigo. conseguindo me ouvir aí também? Sim, agora sim, sim. Eu tirei o microfone e coloquei o fone de ouvido. Tranquilo, então. Aqui também eu tô conseguindo te ouvir. Então vamos Perfeito. ver aí quem já está entrando, para Vamos deixar. aprender um pouquinho mais. Vamos lá. Boa tarde. Insper Som Forte, Adriana Rocha, obrigado pela presença. Adriana, mãe de um aluno nosso no Funcional Kids. Um Ah, abraço. e aí, então, nós já vamos começando aí, conforme for entrando, e aqueles que tiverem dúvidas aí no finalzinho, eu vou passar para o Maicon aí, tá? Respondendo. Então vamos Perfeito. lá, Maicon. Você é pedagogo, né? Isso. Trabalha já com crianças há um certo tempo, então se apresenta aí para a gente e conta um pouco da sua experiência aí como pedagogo. Perfeito, Ítalo. Né, eu trabalho com criança há 2 anos já, né? Eu trabalho especificamente com atividade física, parte esportiva, com Funcional Kids, né? E com crianças com autismo e crianças com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e com hiperatividade. Também nesse sentido, eu já trabalho também, faço análise do comportamento aplicada, que é a psicopedagogia em aba, né? Eu estou já quase finalizando essa especialização, e também em psicomotricidade, e atualmente estou atuando com consultoria e com a Fit Home Manaus nesse projeto, né, que é o Funcional Kids, que a gente tenta trabalhar as habilidades dessas crianças. Ok. Então, indo ali para o transtorno do espectro autismo, né? Uma pessoa que esteja trabalhando, né, e queira saber quais são as características, né, de uma criança que esteja desenvolvendo, né, esse transtorno. Como é que eu consigo identificar, né, uma criança que tenha o transtorno do espectro do autismo? Perfeita pergunta, a tua colocação. O transtorno do espectro autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, esse transtorno do neurodesenvolvimento, ele apresenta algumas características, que é o comportamento, né? Essa pessoa não consegue ter uma interação social com os outros seres, e também uma deficiência na comunicação, na fala. Então, são características que são do transtorno do espectro autista. Então, lógico, a gente tem um marco do desenvolvimento, e nesse marco do desenvolvimento, as crianças têm as fases dela, de 0 a 2 anos, de 2 a 4 anos, de 6 a 8 anos. Quais as habilidades de aprendizagem, quais as habilidades que você consegue trabalhar, né, nessa criança, digamos assim, típica, vamos chamar de normal. Né? Então, você, pai, mamãe, consegue ter a percepção de que antigamente no cartão de vacina tinha, né? Criança consegue agachar, criança consegue pular, criança consegue correr, e de acordo com as faixas etárias, né? Isso tinha muito tinha no cartão de vacina antigamente, eu não sei como que tá, mas esse marco de desenvolvimento você pode puxar pela internet. Mas isso já é uma situação em que você, como mãe, como pai, consegue perceber. A criança não tem um olhar fixo, a criança começa a andar de pontinha, de pé, a criança, você fala, a criança não, ela não consegue ter uma compreensão, ela não consegue ter um olhar fixo para você, ela se, é, tipo chama, vamos dar aqui um nome fictício, Ricardo, Ricardo, e o Ricardo não escuta, ou parece que não escutou, e você fica numa situação. Então, são sinais, né, que você pode estar observando, que pode ser uma situação. E aí a gente investiga essa situação.
Entendi. Então, a criança ela tem marcos, né, certos padrões durante o desenvolvimento e conforme esse desenvolvimento, né, esses padrões eles não vão acontecendo em determinadas idades, né? Então já é uma característica para a gente ficar bastante atento, né? Isso mesmo. Você pode falar, Ayrton. Pode continuar. Então, assim, se Então, você. nesses marcos, né, por exemplo, uma professora de crianças de uma creche, né, é importante ela saber isso aí para também estar avisando a mãe ou ao pai e o pai estar atento, né? Exatamente. E isso é uma ferramenta que todos os profissionais de educação devem estar atentos a esses processos. Quando uma criança começa numa série inicial numa creche, a creche, a escola, deve ter uma orientação quanto aos marcos de desenvolvimento dessa criança. E essa Sim, criança, ela deve sim apresentar as características que são daquele marco de desenvolvimento. Quando ela não apresenta, opa, temos que investigar o que está acontecendo, o que houve, o que está acontecendo, tem que começar a acender aquele alertinha, pá. E aí a gente começa a fazer uma investigação com a escola, em casa, né, com a família, e aí assim a gente consegue trabalhar essa situação do TEA. Mas o marco de desenvolvimento, vamos dizer assim, que é o pontapé para que você possa ter essa percepção com a criança. E você também, mãe ou pai, vai sentir essa criança. Você vai ter uma visão de como essa criança ela se comporta. Né? Então você percebe, a criança até os 2 anos não fala nenhuma palavra, fica muito tempo em silêncio, né? Ela não tem um olhar fixo, ela fica com o olhar disperso. Então são situações que você começa a ter uma visão do que está acontecendo. ok. Na minha experiência, né, como professor, eu já dei aula no ensino fundamental 2, né? Hoje eu atuo no ensino médio, né? Mais adulto, primeiro, segundo e terceiro ano. Mas no ensino fundamental 2, que vai ali do sexto ao nono ano, eu já trabalhei com algumas crianças com autismo, né? E algumas apresentavam um grau um pouquinho mais elevado, outras você nem percebia, vamos dizer assim, que ela tinha o autismo, tamanho assim o desenvolvimento, né? Em relação a isso, existe alguma classificação, grau um, grau 2, autismo clássico, atualmente, que E, diferencia essa criança, vamos dizer assim, mais dentro da normalidade para aquela que tem certos sintomas mais graves, né, do transtorno, do autismo? olha, sim, nós temos um norte nesse sentido, né? Nós temos o DSM, que é o Manual Diagnóstico, né, que nós trabalhamos em cima desse manual, principalmente porque, assim, quem é que pode dar um diagnóstico? É o neuropediatra ou o psicólogo. Eles sim vão ter um diagnóstico, falar, olha, seu filho tem autismo, mas de que forma ele pode fazer isso? Com uma equipe multidisciplinar. Um fono, o terapeuta, a escola, a família. Existe uma série de exames que você faz, anamneses, uma série de um roteiro de investigatório para que você possa dar um diagnóstico. E nesse sentido, quando a criança, aí você vai perceber se ela muitas das vezes é impercebível. Né? O autismo não tem uma cara assim, você nem parece que tem autismo. Não. A criança, ela apresenta, a principal característica é a deficiência intelectual no sentido da comunicação e da parte do comportamental. Então, assim, essa criança, muitas vezes, ela consegue ter um potencial elevadíssimo para outras habilidades. Né? A gente tem muitas pessoas famosas que são autistas, né? Mas, assim, na escola, nós temos, sim, essas pessoas inseridas, e tu que trabalha com sexto ao nono ano, a gente tem crianças que você, ai, nossa, nem percebe, nem parece, né? Muitos colegas, professores comentam isso, mas por quê? Porque foi feito, muitas das vezes, um trabalho terapêutico com essa criança. Então, hoje, nós temos o CID-11 ele não mais permite graus, né, de autismo nível 1, nível 2, nível 3, somente um
autismo somente, né? E outros transtornos também associados ficaram só com o CID-11. Foi a nova nomenclatura, desculpa, para que pudesse dar um direcionamento aos profissionais. E então a escola, os professores, lógico, a gente percebe, porque cada indivíduo responde de uma maneira. E cada indivíduo, ele tem uma percepção, é único. Então, tu vai perceber uma criança que às vezes fala muito, outras não, tem um olhar, mas sempre trazendo prejuízo no neurodesenvolvimento nessa parte do comportamental. Então, a gente trabalha, ela tem dificuldade de aprendizagem, ela segue uma rotina, eles têm características próprias. Então, eles têm as potencialidades deles próprias. Então, a gente tem que trabalhar e também, né, contribuir, porque assim, toda família, quando ela recebe um diagnóstico, ela tem que ter uma preparação, né, no sentido de contribuir com o profissional, contribuir com a escola, todos são envolvidos para um bem maior que vai ser a criança. Sim, sim. Então a participação aí da família, né, principalmente, os profissionais da escola, e é importante o profissional ter esse conhecimento, né, e junto com o pediatra, o Pediatra. neuropediatra, Isso. também acompanhar essa criança, né. E aí é aquilo, se identifica mais cedo, né, com o tratamento, ela vai ter um melhor desenvolvimento, né, e com isso ela poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Exatamente isso, porque assim, quanto mais cedo, melhor, quanto mais rápido o diagnóstico, melhor tu consegue ter uma preparação para a qualidade de vida dessa criança. Então, a gente tem programas, né, como o Denver, tem outros programas que trabalham, né, o ViveMap, que são programas que a gente aplica nessas crianças para que elas possam desenvolver suas habilidades. Então, esses programas funcionam de 0 a 6 anos, não especificamente por via de regra, mas o Denver sim. Então, ele vai trabalhar de 0 a 6 anos, e a partir de 0 a 4, desculpa, e a partir disso, você já tem que ter outros desenvolvimentos, outros programas para que você consiga aplicar. Né? Então, a gente, quando trabalha com criança com autismo, sempre a gente tem que ter a preocupação que ela vai dizer o ritmo que vai ser. Né? A gente nunca vai chegar e, olha, vamos fazer isso. Não. A criança, ela dá dicas, né? De como que a atividade ela quer brincar. Muitas das vezes essa criança, ela não tem uma percepção, vamos falar de comunicação verbal, ela não tem uma comunicação verbal, mas ela tem uma comunicação que a gente chama, não tem a fala, mas ela fica te puxando para pegar uma água, te puxando para levar. Muitas das vezes ela tem uma expressão de ela chorar no ambiente, ela não está gostando. Então tu tem que perceber, tem que ter a sensibilidade. Mas isso requer muito conhecimento também pela família. A família é primordial nesse processo, né? Sim, até é aquilo, né? Você identificando mais cedo, você consegue ser mais pontual, né? Nas necessidades da criança e aí ela consegue desenvolver melhor. Mas indo ali para o processo de escolarização, né? Vamos, vamos. Como fica essa criança dentro de sala de aula? Como os pais eles podem contribuir aí também para ajudá-la, né, no processo de desenvolvimento escolar? Então, Ítalo, no Brasil agora a gente tem uma legislação, né? Tem as leis que é obrigatório a escola acolher essa criança, né, no ensino regular. Então, essa criança ela tem que ter participação. E aí, a escola, de que forma a escola vai se preparar? Já é um outro contexto. Mas a obrigação, a lei diz que você tem que dar todas as condições para que essa criança consiga desenvolver as habilidades que ela vai ter que ter na escola. Então, no contexto escolar, como que funciona hoje? Desde 1993, nós temos, você pode até citar as leis que nós temos depois, e em cima dessas leis, elas vão garantindo esse direito a esse acesso. É um processo, né, de construção. Mas muitas das vezes, vamos para a nossa realidade brasileira, as nossas escolas não estão preparadas. Muitas das vezes a gente Sim, sim. não tem profissionais preparados, nós não temos uma sobrecarga por via de até a rede pública, mas eu não vou citar muito a rede pública, porque a rede particular também tem uma demanda de profissionais, e muitas vezes não tem esses profissionais, para que possa se
e como lidar com aquele momento, como se comportar. A escola, meio que assim, o governo jogou a responsabilidade para a escola, né? Jogou assim no corpo dos professores, no corpo técnico da escola. Então, às vezes, é uma responsabilidade quando eu falo isso, porque a escola, o SUS em si, também está passando por um processo de transformação para poder receber essa criança, porque é uma equipe multidisciplinar. Então, muitos municípios no Brasil não têm uma preparação escolar, saúde, né, nem de infraestrutura para receber uma criança dessa, né? Então, assim, como que os profissionais... Então, assim, no âmbito escolar, perfeito, isso é um problema. Agora, como que o professor vai lidar com a situação de uma criança com autismo dentro da sala de aula? Normal. Ele vai só ter que perceber os aspectos e necessidades daquela criança. O professor, às vezes, está com 30, 40 alunos dentro da sala de aula. Às vezes, o professor está cheio de situações que acabam conseguir explanar uma atividade, uma aula. Então, aquela criança, ela requer uma necessidade, um cuidado mais especial, um carinho melhor, uma atenção maior. Então, isso acontece tanto na rede pública quanto na rede particular. Nós temos dificuldades dos profissionais. A criança não, a criança está ali, a criança não tem nada a ver. A criança, ela só quer Sim, amor, carinho, ela quer aprender, ela quer, é novo, um desafio para ela. Então, no contexto escolar, é muito complexo. Complexo no sentido que eu digo na questão de legislação, questão do corpo técnico, porque você tem que trabalhar esse profissional para como lidar. Não é qualquer pessoa que pode, não é assim, nós temos um ciclo acadêmico, né, que nós fazemos para dos anos iniciais, mas a gente, muitas das vezes, na universidade, não sabe nem o que é um transtorno do espectro autismo, não sabe nem o que é um TDAH, muitas vezes só viu um slide, uma apresentação. Então, o profissional, muitas vezes, busca por conta própria correr atrás disso, né? Então, muitas das vezes, o governo não oferece condições para que... Agora sim, recentemente o MEC lançou uma plataforma, né, do autismo para que os professores possam buscar orientação. Os professores, né? Então, assim, veja. Mas a criança não, a criança... Então, muitas vezes, o profissional não sabem como lidar, né? Muitas das vezes. Então, assim, a criança não tem culpa de nada. A criança é. só está inserida no contexto escolar. Mas pode perguntar aí. E às vezes, como profissional, né, quando a formação do professor só tem uma disciplina, né, e a disciplina às vezes nem focada, é aquela disciplina psicologia da educação. Aí você, naquela disciplina, vê tudo envolvido, né, e às vezes falta um curso, né, mais específico. E não precisa ser na própria universidade, né? Poderia Exato. ser as secretarias estaduais, Ministério da Educação, investir, né, na forma de identificar aí, né, alunos que tenham problemas com autismo, como nós vamos falar também sobre o TDAH, e entre outras deficiências, né? Nós podemos identificar e aquele aluno não ficar excluído, ele É, participar ali do cotidiano escolar junto com outros alunos. porque é isso mesmo. Você falou uma coisa, porque a gente trabalha a inclusão. Mas como que você... É muito complicado trabalhar a inclusão hoje, e de que forma? Porque a gente... existiam antigamente as escolas específicas, especiais. Então, são Isso. várias correntes, né, no meio educacional de discussão. Será que isso é viável? Será que não é? Vamos incluir? Vamos... Então, tiraram essas escolas e colocaram nas salas comuns. Mas tem ainda, até hoje, essas salas especiais. Mas muitos municípios hoje têm centros especiais de atendimento, os AI, os AE. Então, eles tipo trabalham uma base para que depois essa criança consiga ir avançando. Aí essa criança vai para uma escola normal, digamos assim, né? Para que ela possa ser inserida na inclusão, né, com as outras crianças, conviver em sociedade, porque muitas das vezes a escola acaba sendo
às vezes ser inclusiva acaba sendo exclusiva, porque a criança às vezes não quer ir mais para a escola, os coleguinhas não sabem lidar com o comportamento. Então, assim, o parecer pedagógico é muito importante trabalhar a psicopedagogia, os pedagogos, tem uma demanda para que possam auxiliar esses professores. Então, assim, os cursos que são nessa área são cursos que a Secretaria, o Ministério da Educação só jogou. Pá, as secretarias municipais e de educação, tanto estadual, de que forma elas vão trabalhar esse contexto com os professores, sabe? Mas são coisas que são muitos assuntos para a gente conversar e são muitas linhas de discussões, né, que levam a muitas situações. Mas esse é o contexto escolar atual no Brasil. Uma das possibilidades é aproximar o psicólogo das escolas, né? Poderia ter psicólogos dentro da escola que, junto com o pedagogo ou psicopedagogo, Com fono. ajudar essas crianças, né? Mas ainda é uma realidade um pouco distante, né? Pela Muito, vontade política, né? muito, muito, Pela porque vontade. a escola podia ter um fonoaudiólogo, a escola podia ter um pedagogo, um psicopedagogo, um psiquiatra. Só que as pessoas, hoje em dia, elas têm que ficam com receio, né? De assim, ai meu Deus, um psiquiatra numa escola, um, um fonoaudiólogo, mas gente, é só para que possa, de repente a criança está tendo dificuldade de aprendizagem, criança típica normal, às vezes de ler o conteúdo, né? A gente tem criança que não consegue enxergar direito, pequenininha, e aí ela tem Isso. dificuldade de escrever, aí tem crianças que têm descalculia, tem outras crianças que têm, enfim, uma dificuldade de aprendizagem, e aí, então a escola tem um papel muito importante, o professor tem um papel muito importante, mas isso não só a escola, a comunidade também deve participar desse processo, né? Os pais, principalmente, eu jogo muita responsabilidade para os pais, porque eles são as peças fundamentais. Eles que estão com essas crianças no cotidiano. A escola só está ali um momento, mas a escola não pode fazer tudo. A escola não tem esse papel de fazer papel de pai e de mãe, e sim de ser um interventor para que possa contribuir no processo de construção social e de cidadania dessa criança. Entendi. Então, falando um pouquinho sobre as legislações, eu vou citar aqui algumas legislações que podem ajudar aos pais aí que tenham filhos com autismo. Você tem a Lei 12.764, né, de 2012, que foi aprovada pela presidente Dilma, que é a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autismo, né? Isso, É uma lei que ela também, junto com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146/2015, pode aí ajudar o pai, né, a saber os seus direitos, né? Porque às vezes, muitas vezes, esse pai e essa mãe não sabem nem os direitos, né? sim, Ela sim. encontra o filho com essa situação, não sabe onde recorrer, né? Não sabe que nem, não sabe ser amparada. Então tem essas leis aí que podem dar o amparo aos pais. Muitas das vezes a família não sabe buscar, não tem o conhecimento que tem o direito à saúde, que tem direito à educação, que tem direito a um benefício social da Previdência, né? A autista, as crianças autistas, depois do laudo diagnóstico, ela tem vários direitos, né? Então, os pais têm que estar atentos a isso, né? Buscar é uma preocupação de ir atrás também. E, lógico, o neuropediatra é muito difícil. Aqui em Manaus também são poucos, não são muitos, são consultas caras, mas temos pelo SUS. Você pode ir ao pediatra e pedir que o pediatra vai recomendar para que você vá ao neuropediatra. Vai demorar, porque é um processo que nós sabemos que é de 3 a 6 meses É. para conseguir uma consulta, mas E, a gente consegue é, sim. voltando lá nas leis, existe até a lei que ampara o servidor que é autista ou ao pai e à mãe que trabalhe, seja um servidor público, não é isso? A ter Isso. um horário diferenciado. A Lei 8.112 de 1990 está lá no artigo 97, parágrafo 2º, né? Que o servidor ele tem direito a ter uma escala mais flexível, né? Exatamente, porque às Para vezes. poder dar mais atenção, né? Isso. Aos filhos e à própria pessoa que tem essa deficiência.
para dar um suporte, porque muitas das vezes essa família, a criança, ela requer um cuidado especial, ela requer uma atenção, ela requer uma demanda dos pais. Então, foi aprovada essa legislação, mas em prática é sempre processo de judicialização. Os pais têm que buscar a Infelizmente. justiça. Infelizmente, é uma coisa muito complexa, sabe? Essas situações, mas existe a lei, né? Sim, e Existe. também tem, como você falou, né, do benefício na Previdência que o autista tem, tá lá na Lei 8.742 de 1993, né? Aquela pessoa que tenha o autismo e não tem condição de se sustentar, ou a família não tenha condições de sustentar, ela pode estar correndo atrás desse benefício que é equivalente a um salário mínimo. Exato. E esse benefício, ele também tem um processo de vínculo que é para utilizar nas terapias que essa criança necessita. Porque tudo que é relacionado ao autismo não são coisas baratas, né? Tipo, são coisas que têm um Isso. custo elevado, né? Porque demandas profissionais capacitados, uma equipe técnica bem definida, né? Então, Medicamentos. medicamentos, né? Tem casos, sim, de crianças que tomam medicação e outros casos que não, mas isso é um aporte, é um pouco, né? Mas já é uma ajuda. Isso. Então vamos lá, vamos avançando aí, vamos falar sobre o TDAH, né? O Vamos que seria esse TDAH? É o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É uma coisa que parece ser nova, mas já existe há mais de 200 anos. A literatura remete a esses casos, né? E a gente está vivenciando um momento pós-pandemia que surgiram muitos desses casos, mas não surgiram agora. O que acontece é que hoje a gente tem uma precisão do diagnóstico. Nós temos profissionais que têm, graças a Deus, sido capacitados para que possam ajudar essas famílias a diagnosticar com mais precisão esses transtornos, né? E aí, em cima disso, as pessoas conseguem ter um direcionamento, né? Conseguem ter, assim, eu trabalho com a parte de educação infantil, então posso te falar mais da parte infantil, que é a parte principal, porque assim, no desenvolvimento da criança, nós conhecemos que a partir do 0 até 8 anos, até 10 anos, a criança constrói a personalidade dela. Então, a fundamentação da base é toda essa parte. É a partir dali que ele vai definir a adolescência dele, é a partir dali que ele vai definir a questão quando ele se tornar adulto, é a questão toda emocional, cidadania, caráter, personalidade. Então, são todas essas características que vão fundamentar essa criança. Então, a partir dali, se a gente não observar, não ter uma atenção, não ter um cuidado em olhar e perceber que essa criança, muitas das vezes, está tendo uma dificuldade, a gente não ter esse alerta, porque assim, o cotidiano é de correria hoje em dia. Você tem que correr para fazer isso, fazer Sim. aquilo, e às vezes a criança tem tá tendo uma dificuldade e você não está percebendo, né? Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né, tem umas características. Então, muitas das vezes, aqui eu posso falar principalmente da hiperatividade. Essa criança é muito agitada, ela fala muito rápido, ela se expressa muito rápido, ela corre. Ah, esse menino não para. Esse menino tá ali na árvore. Esse menino tá ali correndo. Esse menino tá ali no parque. Esse menino. O teu nome da criança não sai da boca da mãe e do pai porque o menino não para. Pode ser um sinal de hiperatividade, né? A gente tem que investigar também, a gente não pode afirmar nada. Tudo tem uma análise, um estudo para que a gente possa. Às vezes a criança chama, tu tá chamando sentado com uma criança, Ricardinho, vem aqui, o Ricardinho nem percebeu. Ricardinho! Aí na terceira vez que o Ricardinho atendeu e, oi! Então, uma dificuldade, atenção, são detalhes que a gente acaba percebendo e muitas das vezes é um esquecimento também. Você acaba esquecendo. Ah, esqueci meu material escolar, esqueci minha garrafinha, esqueci minha tesoura, esqueci, enfim. São situações que a gente tem que ir investigando. Então, isso não já vem assim, tipo, hoje em dia, a partir dos anos de 2000 para cá, a gente consegue ter maiores diagnósticos. Mas muitas das vezes, nós temos adultos que têm TDAH. E muitas vezes essa pessoa
não percebe, não tem um diagnóstico. Ah, mas antigamente não tinha essas coisas. Tinha. Só não tinha como ter um resultado específico. Não, tudo era muito mais caro, tudo era muito mais difícil. Tudo. Então a gente foi Isso. evoluindo, né, nesse Até processo. o conhecimento daquela época, né? Sim, Mais isso mesmo. limitado. Muito, muito. E hoje em dia nós temos estudos fantásticos. Nós temos a Academia Americana, nós temos no Canadá grandes centros de pesquisas de autismo, na Austrália. Então, aqui no Brasil também nós temos grandes cientistas que contribuem nesse processo. Nós temos o Dr. Marconi, que é um neuropediatra fantástico, especialista em transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Então, porque isso acarreta muito. Assim, quais características? Falta de atenção é uma. Essa criança, ela não para, ela fica constantemente ativa, parece que ela tá ligada, com o motor ligado, sabe? Vamos falar muito. Sim, sim. Pá, ela tá fazendo isso, Muita fazendo isso. energia, né? Essas crianças geralmente têm muita energia. Eu escuto muitos pais falando assim: ah, essa criança tem uma energia que não para essa pilha dele, essa bateria. Mas muitas das vezes tem que investigar, tem que saber o que É, que. isso. E uma dúvida, existe só o transtorno de déficit de atenção ou ele pode vir, ou ele só vem acompanhado de hiperatividade? Ou pode ser, ele pode ter hiperatividade e transtorno de déficit de atenção? Pode ter os dois, pode ter mais sintomas envolvidos. E tem uma classificação no DSM também, então pode estar associado, pode ter só falta de atenção e não pode ter hiperatividade, pode ter hiperatividade e não terá falta de atenção. Então, só um profissional também, o neuropediatra, psicóloga, vai conseguir, né, ter um diagnóstico fechado. O psicopedagogo, os outros profissionais, eles encaminham um relatório para que esses profissionais possam fechar um diagnóstico sobre essa situação. O professor dentro da sala de aula, né, ele tem que ter até uma atenção, porque o aluno ele pode ter ali uma desatenção na aula, você chama atenção, ele volta, né, a fazer ali o que estava sendo proposto, mas agora, a partir do momento em que você chama atenção, ele volta, né, a não prestar atenção na aula, não presta a primeira, a segunda, a terceira, então aí já tem que ter um acompanhamento de psicólogo para estar dando diagnóstico, porque não é normal, né? A gente Não, tem que não. entender que. Não, E você tem um esquecimento, uma desatenção é normal. Agora, quando isso vira uma rotina, pode ter aí, alguma coisa ali influenciando isso, essa aí falta de tem atenção. que acender um alerta, e nesse alerta, a escola é uma porta, assim, para que a gente possa investigar muitas coisas, porque o professor está com a criança, os professores, e ele Isso. percebe, chama a pessoa, às vezes chama, para fulano, para tal, e às vezes o professor não sabe lidar com esse tipo de situação. É como a gente falou na situação do TEA. Muitas das vezes o profissional não está capacitado, mas vamos falar assim, rusticamente, ele percebe que tem algo errado, que não está de acordo, digamos assim, não é errado, de acordo. Então a gente tem que começar a sondar e ter uma investigação mais profunda para saber o que. Muitas das vezes a escola vai chamar o pai, né? Vai mandar recadinho, Isso. bilhetinho, né? Olha, o fulano precisa conversar. E a partir da. Só que os pais, muitas vezes, eles barram. A escola fica não sabendo como lidar, porque existe esse problema também. Isso. E também precisa ter a aceitação dos pais. O que que acontece muito em sala de aula, né? A criança vai ter muita energia. E com o adolescente, e aí o professor tem que ter, né, um pouco de atenção, ele não consegue ficar parado em sala de aula, né? Ele fica desatento, ele não consegue ficar parado. É diferente daquele aluno que faz a bagunça, né? É totalmente Sim, diferente uma to- coisa da outra. E daí o professor ter atenção para avisar os pais, né? E os pais, assim, serem solícitos em ouvir, né? Ouvir e procurar ajuda, né? Que isso vai ajudar bastante o aluno a se desenvolver. Geralmente essa falta de atenção, essa hiperatividade, faz com que ele não consiga obter boas notas, conseguir desenvolver dentro do conteúdo que está sendo aplicado. Então é importante, né?
a gente saber diferenciar aquele aluno que é bagunceiro e o Sim, sim. aluno que está com esse transtorno, né? Porque isso acaba perdão, acaba dando prejuízos de dificuldade de aprendizagem. Assim como tu vai trabalhar muitas habilidades, potencializá-las, né? Muita inteligência, eles são algumas das vezes muito inteligentes, mas muitas vezes não tem uma atenção, muitas vezes tem uns lapsos de memórias, né? Então e isso também afeta a parte motora, tá? Tanto na parte do TEA como do TDAH. Então a gente também tem essa dificuldade motora. Muitas vezes não tem coordenação motora fina, que é as mãos, né? Muitas vezes não tem a coordenação motora ampla, que é a parte dos movimentos das pernas, muitas das vezes. E quando você, criança, trabalha, você consegue ter um adolescente, um pré-adolescente, consegue, consegue desenvolver. Depois a fase adulta e vai passando no sentido de que ele consegue viver normalmente do DDAH. Mas se isso é investigado, então a parte infantil, a educação infantil, ela é muito essencial. Ela é uma característica importantíssima, né? Se as pessoas, todas as pessoas, os pais tivessem a percepção que é ali que você está, é ali que você vai ser o adulto do futuro, vai ser o adolescente. Então é nesse aspecto que a gente consegue ter uma maior evidência E é de importante, né, trabalhar, né, você identificar, né, esse transtorno, porque existem pesquisas que dizem que quando a criança ou adolescente não é identificado esse transtorno, a possibilidade de ter acidentes de carro, automobilísticos, é maior e até problemas alcoólicos, problemas com drogas. E às vezes, não, a pessoa quis por conta própria, né? E não, ela sofre de um transtorno, ela não sabe qual é, né? E às vezes acaba aí acarretando prejuízos na qualidade de vida, na sua vida adulta, né? De relacionamentos e assim por diante. E isso é muito importante, Títalo, que você puxou, porque isso traz prejuízos sociais para essa pessoa, né? Muitas das vezes ela não consegue se lidar com situações de relacionamento, não consegue conviver, muitas vezes ela se isola, muitas das vezes ela vai para um... E é comprovado cientificamente, tá? Então, o TDAH, ele acaba levando você, se não cuidado, não tratado, não percebido, a sintomas de alcoolismo, há sintomas de uso de entorpecentes, né? Há sintomas de outras síndromes que acabam de síndrome de pânico, síndrome enfim, várias outras síndromes que acabam dificultando o seu relacionamento no meio social e te trazendo prejuízo. Então, a partir do momento que você tem um cuidado, que você tem uma percepção, que você consegue estudar, que você consegue acompanhar e monitorar e tratar, você intervir, você consegue ter bons resultados. Então, muitas das vezes, os adultos de hoje estão cheios de problemas, muitas das vezes porque não tratou lá atrás. Não tem um Isso. diagnóstico. Não tem. Aí fala assim, mas isso é novo. Não, não é novo. Você mesmo, se você é um adulto hoje em dia, você pode fazer uma autoavaliação e você vai perceber que muitas características de TDAH você teve. E aí, às vezes, você não se dá a lidar com situações. Então, isso tem que ter muito cuidado, né? Uma investigação mesmo, clínica, uma investigação mais, uma anamnese, tem como a gente conseguir ajudar essa pessoa. Mas é complicado isso, assim, relacionado. É para você ver, são transtornos que as pessoas às vezes não sabem. Elas não sabem lidar, elas têm medo, elas não querem ir atrás disso. Deixa como tá. Às vezes pensam que é moda. Não, é moda. É mimimi. É mimimi, é modinha, é mimimi, isso aí é mimimi. Né? E esse mimimi tem muitos índices tristes, né? De suicídios, de depressão, de ansiedade, de obesidade, de outras doenças patológicas relacionadas. Então isso tudo é cientificamente comprovado, tá, gente? A gente aqui, eu sou um profissional que sempre estou estudando, sempre estou atrás de artigos científicos para embasar tudo que a gente está comentando aqui nessa live,
para que a gente tenha esse cuidado, essa preocupação em alertar. A gente está aqui mais como um alerta, tanto no âmbito escolar, Isso, social. isso. E para a gente continuar aqui nossa conversa, existe alguma legislação específica, aquele que tem TDAH? Nós temos, eu vou pegar aqui o meu oráculo, Ok, tudo bem. só para falar aqui que nós temos sim essa legislação. Eu tinha até separado aqui, deixa eu só. Nós temos sim. Nós temos na nossa legislação, né, 5 artigos, tá bom? Que nós temos que ter o acompanhamento integral, né? Identificação precoce em sala de aula, só o professor identifica, né? Então, essa lei é do TDAH, do 30 de novembro de 2021, é a lei 14.254. Ela é muito nova, tá bom? Então, ano passado, vou repetir novamente, é a lei 14.254, de 30 de novembro de 2021. O presidente Jair Bolsonaro sancionou essa lei e ela possui 5 artigos. Um é o acompanhamento integral, identificação precoce em sala de aula. O professor só identifica. Depois nós temos o artigo 2, que é o encaminhamento do educando para o diagnóstico. Então, vai o acompanhamento psicopedagógico, que é a equipe de psicopedagogo, fono, enfim, terapeutas vão começar a investigar. Depois, o artigo 3 e 4 é o apoio educacional de ensino e terapêutico de saúde. Saúde e educação, vai ter que estar interligado. Então, vejam só que a gente já tem legislação avançando, só que ainda não tem a prática, né? Você ainda não viu, foi ano passado. Você vai ver alguma escola? Isso. Eu ainda desconheço. Alguma escola que já tenha já esse processo, Isso né? é aquilo, é fazer chegar lá na ponta, né? Lá nos profissionais que estão no dia a dia. Eles precisam conhecer a lei, precisam se capacitar, né? E entender, né? Como funciona. E aí nós temos o artigo 5º, que é a educação básica, atendimento educacional escolar. Então, assim, vejam, a legislação, ela é fantástica, ela é bonita, linda, tá aqui. Mas como a gente vai botar isso na prática? Como a gente vai... Então, a mesma situação a gente também tem do transtorno do espectro autismo. Mais uma vez, é jogado, assim eu falo, esse problema para rede municipal e para rede estadual. E aí, como o gestor vai saber lidar com essa situação? Como que o gestor vai saber chamar os gestores, diretores? Como que a gente vai trabalhar um plano de planejamento, vamos chamar assim, um planejamento? Como a gente vai lidar com essa situação? As escolas não estão ainda preparadas. Muitas escolas É, estão tendo dificuldade, né? Você viu recentemente agora, saiu em São Paulo, que o presidente da Associação Brasileira das Escolas de São Paulo, ele falou que as pessoas com autismo dão trabalho. Olha o absurdo que o presidente de uma associação de escolas falou. Dão trabalho. E é. não, vocês que não estão preparados. Não a criança. Sabe assim? Então, a Isso. gente tem que debater mais, ter discussões, cobrar as questões dos políticos, cobrar dos gestores, cobrar. São situações que a gente tem que questionar, né? Cobrar do seu vereador, do seu deputado estadual, federal, Isso. né? Para começar a gente mudar esse cenário. Exatamente. E até para aqueles pais que quiserem ajuda em relação a esse assunto, existe a Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Ok? Eles têm um site, eu vou passar aqui, tá? É o tdah.org.br. Lá vai ter mais informações, né? Aquele pai que tem um filho, tem um parente, né? Que tem esse transtorno e que queira aí ter mais informações para ajuda para entrar, está entrando aí nesse site e entrando em contato com as pessoas que fazem parte dessa associação. E Ítalo, Eu vou deixar. Oi. só para complementar, a internet hoje é um meio muito fantástico. Hoje existem associações e comunidades, pais, que têm o TEA, o TDAH, tem assistência, tem e-books, tem material de gratuito que você pode começar a ler, começar a entender. Então, hoje em dia, a internet nesse ponto é muito fantástica. Você tem Instagram, Facebook, né? Mas a gente está aberto a perguntas, qualquer dúvida, a gente pode esclarecer.
Então, nós estamos abertos a perguntas aí. Quem tiver alguma pergunta, pode estar deixando para a gente. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Por favor. Por enquanto, não. Tranquilo, Ok? Ítalo. Esperamos, assim, ter ajudado, ter contribuído, né? O importante é que a gente possa conseguir auxiliar os pais nesse processo de investigação, né? Que eles consigam ter esse apoio das redes sociais no sentido de grandes pessoas. Nós temos grandes pessoas que são... O Marcos Mion tem um filho autista, nós temos outras pessoas que procuram ajudar outros pais, porque muitas vezes muitos pais não conhecem, desconhecem. Então, eles estão na mídia para que possa contribuir. Então, a gente, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, com o professor Ítalo, ele me encaminha. Então, a gente está aberto. Eu agradeço, viu, o convite. Eu que agradeço. Muito obrigado aí. Espero ter E contribuído. aqueles que querem entrar em contato com você, assim, você tem algum contato, Olha, eu tenho além o da rede meu, social? através da rede social, meu Instagram, você pode ir lá me chamar no direct, ou na própria Fit Home Manaus, onde eu também atuo, né? Eu trabalho com crianças com o transtorno do espectro autista, eu trabalho com crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção, então pode ir lá conosco, nós temos os horários, nós podemos ajudar. A atividade física é uma coisa que contribui muito nesse processo, é uma coisa que vai contribuir no desenvolvimento motor, no desenvolvimento cognitivo dessa criança. A gente vai fortalecer digamos assim, a parte mais motora dessa criança, porque ela precisa, né? Já que ela apresenta certas dificuldades, a gente consegue trabalhar na atividade física esses parâmetros de comportamento, de atenção, enfim. Pode nos procurar, ou no Instagram da Fit Home Manaus, ou por no meu próprio Instagram, que é Maicon Isso, Pedagogo. ok. A gente tem aqui uma moça, Grazi Gomes, ela falou: o diagnóstico precoce é fundamental, independente de laudo. Agradecida pelas orientações. Né? Você quer falar E alguma coisa? sim, sim, claro, porque assim, às vezes, uma família vai em busca do laudo, mas muitas das vezes ela pode trabalhar essa percepção com a criança, né? Ela pode trabalhar já ajudando, né? Não precisa ter um laudo, assim, porque demora isso, mas ela pode estar contribuindo no sentido de não ir em busca de um laudo, mas pode estar ajudando no processo da construção do dia a dia dessa criança, né? Isso, e Com também a... de buscar o tratamento, né? O Exato, laudo e mais o tratamento. Não só saber que a criança tem aquele transtorno, mas então buscar o tratamento. ajudar aí, então, assim, contribuir para que essa criança consiga desenvolver as habilidades, porque, como nós temos falado, não é fácil, essa criança requer uma rotina, a gente planta uma sementinha a cada dia, sabe? E essa sementinha ela vai desenvolvendo aos pouquinhos, mas tudo é possível, nesse sentido de que a gente possa desenvolver essas habilidades de aprendizagem, que a gente possa desenvolver as habilidades motoras. Eu agradeço a Grazi é uma pessoa que, que é fantástica, né? Ela é uma profissional, assim, excepcional. Tá bom, então, Michael. Eu te agradeço por essa participação, né? Que nós possamos fazer mais lives e agradeço todo o público aí que participou. Gente, Então, tem aí muito... nossas redes sociais, você pode estar entrando em contato aí com o Michael e comigo, tá? Ítalo, gratidão, gratidão. Obrigado. Igualmente. Tchau. Boa noite aí a todos.